Olá, esse é o primeiro episódio do nosso podcast Fênix e eu estou aqui hoje com uma convidada maravilhosa que é um exemplo e uma inspiração para mim e tenho certeza que para outras mulheres também. Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente. Seja muito bem-vinda, pode se apresentar. Obrigada. Eu me chamo Iraci, eu sou mãe de 3 filhos, tenho minha primogênita, eu tenho mais uma chamada Angra, e eu tenho um jovenzinho, meu caçulinha, André Victor, que tem 17 anos. Sou vó também de 2 princesas, Raquel e Ana Clara, e eu venho de uma família muito grande, uma família com muita gente. Também eu sou costureira, comecei a costurar desde cedo e eu amo o que faço. Eu trabalho numa fábrica de cintos de couro e também eu faço umas bolsas, tenho uma fabricaçãozinha própria de umas bolsas de couro. E eu amo o que eu faço, eu gosto muito de trabalhar com costura, não me vejo sem. Mãe, para começarmos, eu quero voltar às suas raízes. Como que era a sua vida lá no interior da Bahia? Ah, muito bom lembrar, muito bom voltar às raízes. Eu amo isso porque é algo assim que eu tenho muito orgulho. Passei muitas dificuldades, porque todo mundo sabe que não era fácil, ou não é até hoje. Eu venho de uma família com muitos irmãos. Eu tenho, meus pais tiveram 15 filhos, 4 morreram ainda quando criança, então vivos tem 11, todos adultos. Então vocês imaginam, né, que não foi fácil naquela época os meus pais que criarem esses filhos. Imagina material escolar, que era tudo, tinha que comprar tudo. Hoje em dia a gente já vê bastante de facilidade, né? Mas antigamente não era assim. E também lá onde eu morava, no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Milagres, muito carente, sabe? E a gente trabalhava na roça, meus pais plantavam abacaxi, melancia, plantação de horta, de algumas coisas que davam lá. Então a gente trabalhava muito, plantava muito capim também, sementes para a gente colher e comer daqueles frutos. E lá também a gente tinha muita dificuldade porque não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, que até hoje não tem, mas era pior. Então a gente carregava água naqueles balde para tomar banho, para se alimentar, para tudo. A gente passamos muita dificuldade. A gente que eu falo, eu, minha mãe, meus pais e meus irmãos. Mas éramos felizes, mesmo com essa dificuldade, porque como nós não conhecia nada na cidade, então para nós aquilo tudo era novidade. Era brincar, tomando banho nos rios, tomando banho, era pescar, então para nós tudo era novidade. Correr, subir nos pés de umbu, balanços de corda. Então as nossas brincadeiras que meu pai comprava era uma enxada, um machadinho para trabalhar, para já ensinar desde pequeno a gente trabalhar. Aí a gente também trançava chapéu, né? Não sei se você sabe o que é. Sim, aquele chapéu que põe na cabeça, a gente trançava aquilo nas horas de folga. A gente trabalhava na roça e a gente estudava ainda. Nós trabalhava meio um período, chegava em casa, eu tomava banho rapidinho pra gente andar por volta de 1 hora e 20, naquele sol maravilhoso de 40 graus que na Bahia, para ir para a escola. Mas a gente não faltava na escola, a gente estudava e a gente amava ir para a escola. Aí lá na hora do recreio a gente brincava de um monte de brincadeira e era muito feliz, nós éramos muito felizes. E você tinha sonhos naquela época? O que você imaginava para o seu futuro? Quando ainda criança, não tinha sonhos, né, tal. Mas depois eu fui crescendo, muito jovem, eu já comecei a ter vontade de sair dali, de ter uma vida melhor e proporcionar para meus irmãos, para meus pais, uma vida melhor. Só que até então, tipo, como, né? Porque hoje em dia você vê que já tem internet, que a gente já consegue, né, pesquisar tudo.
E você imagina, a gente não tinha televisão, não tinha, né, nem se fala, celular, era um radinho de pilha, sabe aquelas pilhas que se põe, aquelas pilhas grandes? Então a gente tinha um radinho daquele e às vezes a gente tinha até dificuldade para comprar as pilhas, né? Então, nisso tudo a gente só ouvia alguns programas de rádio, mas Sim. mesmo assim eu tinha muita vontade. Eu falava, não, Deus, eu preciso achar alguma coisa como fazer, porque eu não vou, eu não quero crescer aqui, eu quero estudar, eu tinha sonho de estudar, fazer faculdade, porque lá era só até 8ª série. Então eu queria estudar bem mais, eu queria ir mais longe, eu tinha sonho de ser jornalista, de ser uma empreendedora e tudo, não aqui em São Paulo, eu poderia ser em qualquer outra cidade, eu não sabia exatamente se era aqui em São Paulo, mas eu queria. E isso mesmo eu fiz. E como que foi que você conheceu São Paulo? Então, aí em um determinado tempo, né, eu com 12 anos de idade eu já dava aula, né, para umas crianças lá do interior, que às vezes eles nem sabiam pegar no lápis. Aí eu ensinava, mas eu ensinava aquilo com muito amor. Eu tinha muito amor por aquelas crianças. Eram meus irmãos, meus primos e um monte de amigos. E meu pai construiu um cômodo lá bonitinho e ficou sendo escola. E eu dava aula para essas crianças e eu gostava muito. Foi maravilhoso. Tinha 22 alunos. Até que tanto é quando eu viajo, que eu vejo meus ex-alunos agora já casados. É muito legal, muito bom. E em um desses, uma prima minha que morava aqui em São Paulo, a Carmen, a gente foi sempre chegada mesmo, filha da minha tia Isaura, irmã do meu pai. Aí essa minha prima, ela foi para Bahia, ela já morava aqui em São Paulo, e ela foi para Bahia para buscar a minha avó. A minha avó, ela estava com um problema na visão, ela estava com catarata. Então, os filhos dela, que é os meus tios, mandaram a minha prima ir buscar ela. Quando ela chegou lá, aí eu senti vontade de vir com ela. Aí eu falei para ela para vir com ela aceitou, ela falou tudo bem. E eu vim, falei com meus pais e vim para aqui. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, vamos começar a nossa jornada. Agora me conta, o que tinha aqui em São Paulo que você se encantou? Como que foi a sua chegada aqui? Que aqui é a cidade grande, né? São Paulo é uma cidade muito movimentada. Como você falou que lá não tinha nada, energia. Como que foi o seu contato com a televisão pela primeira vez? Com a luz? Como que foi? Me conta. Foi bom, também maravilhoso, mas também tinha umas coisas que eu tinha medo. Medo, por exemplo, assim, eu chegava na janela da casa da minha tia, do sobrado da minha tia, e eu olhava assim, eu via aquele monte de luzinhas. Lá na Bahia eu olhava, do lado de fora eu olhava aquele monte de luzinhas, mas eram estrelas lá no céu. E aqui, lindo, maravilhoso, aquele céu limpo do Nordeste. Quem é do Nordeste sabe o que eu tô falando. Lugar maravilhoso. Aquele céu azul maravilhoso. E de noite, aquele céu limpinho, e tá aquele monte de estrelas. Aí nós ficava lá do lado de fora apreciando aquele monte de luzinhas do céu. Aqui, tantas luzes que eu via, né? Então eu acabava, meu Deus, que coisa linda, que encanto, meu Deus. Aí cada lugar que eu ia, meu Deus, São Paulo é grande demais, São Paulo é grande demais, encantado. Fui tomar um banho de chuveiro a primeira vez aqui. Nossa. Na casa da minha tia, imagina. Lá no Nordeste, tomar um banho de canequinha, tomava aquele, sabe? Ou então, né, nos tanques, nos poços, que a gente chama lá, enfim. Aí então foi tudo novidade, aquele banho quentinho, naquele frio, que maravilha, sabe? Toalha, porque lá era uma toalha para vários se secarem, várias crianças. Lá era bem dificultoso, porque meus pais não que eles eram ruins, eles eram os melhores do mundo, mas acontece que as condições deles era pouca, porque trabalhar na lavoura para poder dar o alimento a esse monte de filho, comprar material para esse filho. Tanto é que meu pai ia comprar roupa, ele comprava tecido e minha mãe confeccionava, né? Foi aí que veio a ideia que eu comecei a ser costureira. Com 10 anos de idade, eu já comecei a costurar, ajudando a minha mãe a fazer as próprias roupas dos meus irmãos.
E meu pai comprava, era engraçado até que ele, em vez de comprar um pouco de cada cor, ele comprava assim um rolo de tecido todo azul. Um rolo de tecido todo branco. A As minha mãe, meninas e os os meninos, meninos, já tudo. A minha mãe ria, a minha mãe falava, meu Deus, o quê? Aí a bichinha se virava nos 30, tava desesperada. era para dividir, para fazer ali para todo mundo, mas conseguia. E ela conseguia fazer as roupas mal bonitinha. E aí, ao mesmo tempo, eu tomei conta disso. Ela cortava e eu costurava. Nossa, Depois que eu legal. começava também a fazer as roupas que a gente ia lá. Não sei se você já ouviu falar, uma cidadezinha que a gente ia em cima daqueles caminhão, pau de arara, que chama lá. Um caminhão, sabe esse caminhão que você vê na rua carregando material de construção? Sim. Aí colocava uns bancos ali em cima e nós, aquele monte de gente, ia pra Lapa do Bom Jesus, que é longe de lá de Milagres, pra Lapa do Bom Jesus. Ou então lá nas Traíra, sabe? Tem as Traíra, Tartaruga, Itatim, o povo saía de lá. A gente passava 3, 4 dias lá, né? Lapa do Bom Jesus. E lá era muito bom. A gente ia, né? Todo mundo cantando em cima daquele pau de arara e era muito divertido. Eu tenho era muito legal. certeza que eles fizeram o melhor como pai e como mãe, né? Sim. Agora me conta, como que foi o seu primeiro emprego? Como surgiu essa oportunidade? Ah, que legal. Assim que eu cheguei aqui foi muito rápido. Porque como as minhas primas, minhas amigas, que eu já fiz logo aqui, elas sabiam que eu, acho que menos de 15 dias que eu cheguei aqui eu já estava trabalhando. Acho que eu cheguei uma semana, na outra, aí tinha 2 primas minhas que trabalhavam numa fábrica, era tipo uma pequena metalúrgica, né? Era a, a Edna e a Sandra, minhas primas, e tinha 2 também, que elas na verdade não são minhas primas, mas a consideração que eu tenho por elas é igual minhas primas. Era a Iracema e a Iraci. Então elas 4 trabalhavam em uma fábrica de fazer fivela de tudo, sabe? De bolsa, de cinto, de tudo. Sim. Então, era 2 irmãos. Um tinha uma fábrica de fazer fivela e o outro tinha fábrica que fazia bolsas, mochilas, um monte de coisa. Então eu nem conhecia essa parte. Então elas arrumaram para mim na fábrica de fazer fivela. Foi meu primeiro emprego aqui em São Paulo. E eu comecei a trabalhar, era muito divertido, era muito legal. E um desses dias, o irmão dele, que tinha a fábrica de costura, que eu falei de bolsas, mochilas, conversando com a minha tia, a tia Maurina, que é a mãe da Sandra, da Beth, do Luiz. Então, a tia trabalhava na casa deles como doméstica, né? Ela lavava, passava para eles. Uma família de japonês, muito gente boa. E ele conversando com a minha tia, se ela não sabia que ele precisava de costureira, a minha tia pegou e falou, a minha sobrinha que está em cima trabalhando com seu irmão, ela é costureira. Aí ele vai, me chama e falou, a sua tia falou que você costura. Então eu já conversei com o meu irmão, a partir de hoje, a partir de amanhã, você não vai trabalhar com ele, você vai trabalhar na fábrica de costura comigo. Meu Deus, que medo, gente. Eu confesso que eu fiquei com muito medo. Por quê? Porque eu sabia trabalhar lá naquelas máquinas. Não sei se você já viu. Acho que pesquisando na internet consegue. Aquelas máquinas que tem umas que era com a mão, que ia girando e ela ia costurando. Sem energia. É sem energia. Aí depois entrou outra mais moderna, que só quem comprava era quem os melhores de condições. Era no pé. Você ia no pedal, pedalando ela, mas com a força do seu pé. E minha mãe comprou uma dessa, então eu sabia naquelas máquinas. Aí para você trabalhar aqui em uma máquina industrial, uma máquina que faz bolsas, foi assim, aí eu já fui de cara. Aí ele me colocou lá, tal, e pronto, e já fui, graças a Deus. Ele falou, não, quem sabe trabalhar naquelas máquinas é fácil para aprender. E eu ainda, ao momento, fiquei meio com medo, né, porque eu não sabia nem ligar a máquina, mas enfim, deu tudo certo. Eu comecei lá, trabalhei com eles mais de 6 anos, foi ótimo. Sempre com muita garra e muita determinação, Sim, né? sim. Em determinado momento, eu sei que você teve a ideia de trabalhar em casa, com uma oficina de costura. Conta pra gente como surgiu essa ideia e como que foi essa experiência pra você. Sim. Aí nesse meio tempo com essa mesma pessoa, eu já estava grávida de você, já casei trabalhando lá, me casei, estava grávida de você, enfim. Aí quando você nasceu, eu falei para ele, eu falei, e agora para mim trabalhar, né, com a minha filha pequena? E na época, né, o meu marido falou, não, aí eu trouxe a minha irmã primeiro.
Aí eu falei, não, vou trazer minha irmã para cuidar da minha filha, que era você, que era mais velha, e eu trabalhar. Aí quando a minha irmã chegou, mas a minha irmã, a Nudinha, ela tinha 12 anos. Era uma menininha, embora muito inteligente, já sabia cuidar dos irmãos. Né? Então mas aí o meu marido falou assim, não, ela ainda é criança, 12 anos, ela não vai saber cuidar bem da neném. Tenta trabalhar em casa. Aí eu fui conversei com o meu patrão. Aí ele falou, tá ótimo, então deixou a minha irmã trabalhando, ela já estava trabalhando na fábrica lá, que ele deu essa oportunidade. E ela foi trabalhar em casa comigo e cuidar de você. Então nós duas cuidava de você e ao mesmo tempo trabalhava em casa. Foi muito bom. Aí depois disso a gente mudou de lugar, aí eu comprei, né? Nós lutamos, eu e meu marido, compramos o nosso terreno, construímos a nossa casa que a gente mora hoje. Então, aí veio minha segunda filha, a Angra, e daí eu falei, eu me converti também, sou cristã, a glória de Deus. E nessa época, até então, eu e a minha família, eles eram tudo do Candomblé. Então eles lá na Bahia, era daquela época, quando eu era criança, alguém adoecia, ninguém ia no médico não. Era Era mais fácil, né? Ir nas casas de santo, né? Que eles falam, né? Sim. Houve momentos na sua vida que você pensou em desistir? No momento que estava construindo a sua casa, cuidar da casa, da oficina, dos filhos. Eu sei que é um processo muito difícil, que eu também sou mãe. Como que foi assim para você? E você vendo que queria construir a casa, como que foi essa dificuldade assim que vocês passaram? Ou não foi um momento difícil, foi tranquilo para você? Não, foi muito difícil, foi muita dificuldade, muita vez. Mas a vontade de vencer era maior. A vontade, nossa, a gente saiu do aluguel, eu e meu marido, quando eu casei, a gente foi morar de aluguel, então era bem difícil, porque ele ganhava pouco, eu também, então pra gente manter, aí era nós quatro, né, eu e ele, a minha irmã e você, então era nós quatro, então não era nada fácil. Aí imagina comprar o terreno, aí entra a prestação do terreno, depois da prestação do terreno, entra para nós o material para construir. Aí a gente enfrentamos tudo, mas eu tinha muita vontade de viver. Teve ajuda também do meu cunhado, né, que namorava com a minha irmã na época, o Jailton. Quantos anos você tinha quando você chegou aqui em São Paulo? Quando eu cheguei aqui eu tinha 16 para 17 anos. Uma adolescente, né? Sim. Uma adolescente iniciando muita coisa na vida, né? Uhum. Já com tanta determinação para construir sua família, sua casa, né? Construir tudo. Agora eu quero que você fale para mim um pouquinho de qual foi o período mais difícil dessa caminhada. Ainda eu acho que o mais difícil nessa caminhada ainda é um pouquinho mais longo. Até aí tinha dificuldade, sim, a gente tinha, como você me perguntou na outra pergunta, e eu acabei conversando tanto, esqueci de te responder. Sim. O momento que surgiu de vontade de montar a oficina. Sim. Então, terminei de construir a minha casa, aí os pouquinhos, né, que a gente demorou um tempo para construir os pouquinhos. E depois eu falei assim, não, aí tem um espaço, tal, a gente no mesmo quintal, conversamos lá e fiz a minha oficina, construí com muita luta. Aí eu tinha juntado um dinheiro, eu tinha feito uma poupança para você ir para Angra, uma aplicação, e depois eu peguei esse dinheiro e aí construí a oficina, foi com lutas também, que era um espaço para trabalhar, porque na minha casa não dava. E, enfim, comecei com uma máquina. E aí busquei minha outra irmã, já estava aqui, já tinha trazido duas. Uma estava trabalhando, a Dali estava trabalhando na casa da minha vizinha, a Edni, e a outra minha irmã, a Val. Aí já tava nós três. Aí eu, né, como eu te falei, eu já ia para a igreja com vocês pequena, eu e minhas irmãs. E um dia eu fui conversar com o pastor. Aí eu contei para ele esse sonho. Falei, pastor, eu quero ter o meu próprio negócio. Imagina, sem ter assim incentivo de ninguém, só de Deus mesmo. Iniciando no empreendedorismo, né? Isso. Aí eu conversei com ele e ele falou assim, vem aqui rapidinho, chamou minhas duas irmãs e fez uma oração, pois com imposição de mão na cabeça de nós três. E falou assim, olha, faz,
vai. E a minha irmã não sabia nem como ligar uma máquina. Elas tinham acabado de chegar da Bahia. E só eu sabia trabalhar no momento. Aí ele falou assim, vai que vai dar tudo certo. Vai que vai dar tudo certo. Aí pronto, me encorajou mais ainda. Se eu já estava encorajada, encorajei mais ainda. E eu tinha esse sonho e aquela vontade de viver, sempre fui aquela pessoa feliz, problema nenhum, eu deixava me abater, tinha, e não era poucos. Financeiro, familiar, um monte, mas não era pouco. Eu cabeça erguida e vencendo todos, né? E depois, aí eu comecei a trabalhar e Deus foi abrindo portas. Apareceu uma fábrica que eu já fazia o serviço para eles, ela gostava do meu trabalho, e aí mandava serviço para mim. Aí era eu e minhas duas irmãs, depois já veio minhas outras primas trabalhar comigo, e veio mais pessoas carentes. Eu tinha prazer de dar serviço, eu tenho aquelas pessoas, sabe, que bem necessita. Bem mesmo. Então, porque eu sei o que eu passei, então eu sei o quanto foi bom um emprego e alguém me dar uma oportunidade na vida. Então eu acho que isso é muito importante na vida da gente. Segurar na mão do outro, ir puxando, e aí todos conseguem chegar junto. Verdade. E você é mãe de 3, né? Sim. Eu queria saber qual foi o seu maior desafio como mãe. Você precisou abrir mão de alguma coisa em algum momento pela maternidade? Sim, sim. De você não tinha muitos problemas de saúde, mas tinha carne esponjosa, tinha as amígdalas, que com 6 aninhos de idade teve que retirar, né? Então, várias vezes à noite eu chegava do trabalho e não dormia, ficava com você, eu sentada, encostada na cabeceira da cama, com você nos meus braços, porque era muito ruim, você não conseguia respirar, porque a carne esponjosa estava muito grande e as amígdalas também. E aí tinha muita febre, também teve outro momento quando você tinha 6 anos de idade, você teve uma meningite, só que a glória de Deus foi a meningite viral, não foi assim algo gravíssimo, né? Mas o médico falou pra mim, ela vai ter sequelas. E eu falando, Deus, só não permita a minha filha ter sequela. E para a glória de Deus, você tá aí maravilhada. A mesma coisa também com a Angra, ela teve um probleminha respiratório, tinha infecções nas vias respiratórias, foi bem difícil, fiz tratamento. Embora ela nasceu prematuro de 7 meses, ficou na incubadora, teve essa dificuldade, sabe? Mas o pior de tudo ainda foi o Andrezinho, porque ele veio bem prematuro, quando a Angra tinha 15 anos e uns meses. Então ele nasceu grandinho, eu posso dizer, porque com 44 centímetros e 2 quilos e 150 gramas. Sim. Mas, porém, ele nasceu com muito problema de saúde. Com 15 dias de nascido, ele voltou para ser internado e os médicos fez uns exames, falou que ele tinha aquela doença fibrose. E fibrose no pulmão. E ele falou para mim, essa doença não tem cura. Essa doença tem tratamento, mas não cura. Aí pensa, para uma mãe, eu vi isso, que já tinha minhas 2 princesas, agora meu príncipe novinho, a gente estava encantado ali. E foi bem difícil, né? Mas aí eu abri mão, eu entreguei todo o meu serviço, conversei com as pessoas que me forneciam e fui cuidar do meu filho. Fiquei 2 anos, porque nesse período de 2 anos, ele teve muitas internações, várias. Ele teve já 14 pneumonia, né? Até uns 3 aninhos de idade. Então eu ficava internada com ele lá nos hospitais, assim. Então eu abri mão do meu trabalho, né? Conversei tudo certinho, mas meu Deus sempre me honrou e nunca faltou nada. E contando a sua história, né? Uma história de superação, de motivação. O que você mais queria passar assim, de aprendizado para os seus filhos? Eu queria mostrar para minhas filhas e meu filho sempre essa mulher forte que eu sou. Essa mulher forte, guerreira, que luta e vou lutar até enquanto eu respirar. Pelos meus objetivos, trabalho, estudo, ajudar os outros, entrar nessa parte. Aí como eu te falei, trouxe meus irmãos todos de lá da Bahia,
Menos a minha irmã mais velha que já estava casada, né? Que ela já veio aqui, mas veio que a minha sobrinha trouxe ela. Mas os outros tudo vieram, moraram na minha casa todos. Então eu tive esse prazer que as minhas irmãs todas se casaram na minha casa. Eu fui madrinha de casamento de todas. E enfim, e elas também aprenderam uma profissão. Todas hoje trabalham por conta própria, porque elas têm o trabalho delas, sabe, em casa, montaram também seu próprio negócio, então eu fico muito orgulhosa. As minhas primas também, que trabalharam comigo, aprenderam uma profissão, então eu fico muito orgulhosa disso, Sim. muito feliz. E é uma coisa que passa de geração para geração, né? Esse coração bondoso, essa generosidade, essa garra que você tem também para ajudar as pessoas, para sempre estar disposta a estender a mão e ajudar alguém, né? Isso eu aprendi com você, a minha irmã e meu irmão também é assim, e minhas filhas também têm isso com elas, de ajudar as amigas. Sim. E hoje, olhando para trás, existe alguma coisa, mãe, que você faria diferente? Bem, olha, para falar a verdade, porque o que eu pude eu fiz, sabe? A única coisa, talvez, que eu faria diferente, mas como Deus sabe de tudo, tudo vem no tempo certo, né? Não sei se eu faria algo diferente, não sei, porque o que eu pude fazer eu fiz, assim, sabe? Lutando e com muita luta e dedicação. Então, graças a Deus, eu sei que eu ainda tenho muitos sonhos, ainda tenho muitas coisas a ser realizadas, eu creio. Mas eu já sou muito feliz por isso. Minhas filhas saudáveis, meu filho saudável, minhas netas são umas filhas que nunca me deram trabalho, só me deram orgulho. Meu filho também, minhas netas são tudo estudioso, sabe? Então eu sou muito feliz por isso. Minhas irmãs conquistaram, hoje eu vejo as filhas delas tudo no exemplo, todas vendo as nossas histórias, sabe? Então eu sou muito feliz por isso. Ajudei no que eu pude meus pais, quando eles precisaram de mim para buscar eles aqui para São Paulo, várias vezes, porque lá o recurso é mínimo, né? Principalmente de saúde. Trazia eles, trazia meus irmãos, quem quer que seja, para poder ajudar, ficava na minha casa. Na minha casa, assim, tinha dia que pra gente andar tinha que pisar muita gente dormindo. Era meus cunhados, sobrinho da parte do meu marido, da minha parte, primos, irmãos, irmãs, amigos, nós também. Então, graças a Deus, foi um ponto acolhedor e eu só sinto orgulho de tudo isso que eu fiz. Então, eu não sei se tem algo assim que eu faria diferente, sabe? Lá na Bahia, se você tinha uma renda, era mínima, né? As condições lá, como você já falou, era muito precário. Embora vocês eram muito felizes, né? Tinham afetividade todos, uns com os outros, sempre muito amorosos. Mas eu queria que você contasse pra gente como foi conquistar sua casa própria, a conquista do seu trabalho em casa, com a condição ali de cuidar das suas filhas, tá trazendo as suas irmãs para cá. Eu queria que você contasse como que você se sentia, como que era essa felicidade, essas conquistas que você ia realizando, se você planejava em fazer algo mais assim para eles, trazer todos, como que foi isso, essa conquista? Foi muito bom. Era uma realização de sonho. Cada vez que chegava um, aí para aquele que vinha, já arrumava emprego, tanto homem quanto mulher, a gente já tinha o emprego certo, aí vinha para cá e já se adaptava ali. Então todos vieram, porém teve uns que não quiseram ficar aqui, né? Os que estão na Bahia lá, eles não quiseram. Eles reconhecem, são gratos por Sim, isso. sim. Meus irmãos são umas bênçãos, eles todos reconhecem isso e falam. Tem uma irmã minha que fala que eu sou a segunda mãe das filhas dela, minha irmã Neuza, sabe? Sim. E minhas irmãs são maravilhosas comigo. Tem outra, né, que um dia estava doente, estava com dor de cabeça, estava muito mal. E ela falou, aí eu falei, vou na casa dela agora, e fomos lá. Quando chegou lá, ela me deu um abraço, me abraçou tão forte e falou assim, pronto, ficou boa. A gente ia levar no médico, Sim. que ela estava muito mal e nem precisou. Só um abraço, acolhedor, um carinho. Então, pra mim, elas eram umas filhas, sabe? E elas me têm assim também, elas têm muito amor comigo. Nossa família é muito unida, nossa família é maravilhosa.
Minha mãe e meu pai, eles soube muito isso, sabe? Meu pai são muito amorosos, os irmãos do meu pai, sabe? São as pessoas maravilhosas que eu amo de paixão. Então, nós temos isso, a família da minha mãe também, sabe? São as pessoas muito acolhedoras. Então, eu acho que a gente tem raízes para isso, sabe? Pessoa do bem. E o que motivou, o que motivava você a trazer seus irmãos para cá? O que você pensava quando você falava, vou trazer o Nem, vou trazer o Jussi? Em que momento você pensava isso? Qual foi a oportunidade para trazer eles? O que você pensava? Assim, porque eu queria que eles trabalhassem ou estudassem, sabe? Tivesse algum futuro, assim. Porque lá eu sei que era difícil. Embora os que estão lá, né, graças a Deus, eles são muito trabalhador e conseguiu, né, a vida deles, a família deles também. Mas aqueles que veio para aqui também, a glória de Deus, todos têm sua casa, seu trabalho, são tudo, graças a Deus, tudo bem. E você já parou para pensar alguma vez por que você foi a primeira de 11 filhos a vir para São Paulo? Eu acho que dentro de mim, eu sempre fui aquela pessoa de não se conformar com nenhum problema. Não me conformo. Problema, a gente tem que lutar e a gente alcança a vitória. Então, mesmo eu não tendo o conhecimento que eu tenho hoje, assim, da minha fé, né, em Jesus, mas eu já tinha aquilo que eu ia vencer e que eu não ia ficar para minha vida inteira, não, e foi esse meu motivo. Eu quero vencer. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu iria vencer e eu ia todos os meus irmãos trazer, meus irmãos todos também. Então nós podemos falar que a sua jornada, sim, até aqui foi de muita fé e coragem, né? E muita garra. E é isso que eu admiro muito em você, né? Muito. Sim. Agora, uma pergunta que eu acho muito importante é como você imagina que seria a sua vida se você permanecesse lá na Bahia. Como que você acha que você estaria lá hoje? Aposentada. pelo sindicato rural, né? E acho que é isso. Nada mais, Nada né? mais. Empreendedorismo lá? Não. Assim, pela minha profissão, pelo meu cargo, pelo meu jeito, pelas minhas condições, eu acho que isso não seria possível. E nem poderia ter ajudado meus irmãos, meus primos e prima, e toda pessoa que eu consegui ajudar, até os meus pais, né? Eu acho que eu não conseguiria ter ajudado, porque eu não tinha condições. Lá, jamais teria as oportunidades que você teve aqui, né? Sim. Isso eu falo, Andréia, tipo, no meu caso, sabe? Eu falo no meu caso, que tem gente lá que tem uma vida, mas cada um. Eu falo na minha história, na minha vida e na minha carreira, sabe? Eu acredito que lá eu não teria os resultados que eu tenho aqui. Maravilha. Você acredita que essa decisão que você teve de vir para São Paulo pode ter mudado a trajetória da sua vida? Sim, acredito que sim. E aí, mesmo lá, eu já estava conhecendo seu pai. Aí, quando chegou aqui, passou um tempo, a gente começou a se encontrar. Depois casamos e tudo junto. Então, eu creio que tudo é Deus que prepara. E a gente tem que não ficar esperando, sabe? Porque às vezes Deus nos ajuda sim, mas a gente tem que querer o que eu quero para minha vida. E a gente lutar. Porque não importa como a situação da pessoa esteja, você que está ouvindo a nossa conversa, não importa a sua situação, como esteja, não importa. Se é financeira, familiar, não importa. Você tem que erguer a cabeça, acreditar em Deus e acreditar em você mesmo. Porque você é capaz e você pode. Então a gente consegue, lutar, né? Então eu sou assim. E eu tô aqui, não parei não, nem vou parar tão cedo. Ainda tenho muitas coisas para ver. Sem muita força, sem muita luta, né? Sim. Agora, se você pudesse conversar com a Iraci jovem, aquela menina que saiu lá da Bahia, cheia de incertezas, de dúvida de vir para São Paulo, mas com muita curiosidade para conhecer a cidade grande, o que você faria para ela? O que você diria para ela? Minha filha, ergue a cabeça, segue em frente, porque São Paulo é seu.
mais. E vai pra frente, estuda. Só uma coisa que eu tinha feito mais, né? Mais era ter estudado mais. Estudado mais. Sim. Porque a gente consegue. Eu digo isso pelas minhas filhas, né? Estuda, 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 porque a gente consegue nosso objetivo. Em qual momento da sua vida você acha que você mais precisou de fé e coragem? Ah, teve vários. Às vezes quando eu me sentia sozinha, momento você, talvez tem muita gente, mas você acaba sentindo sozinha. Momentos de dificuldade financeira, momentos de doenças na família, entendeu? Problema de saúde do meu filho, das minhas filhas, mas não foi tanto assim de desistir do meu esposo também. O nosso podcast chama-se Fênix. Você conhece a lenda da ave Fênix? Não. A lenda da ave Fênix diz que ela vivia em média 500 anos e quando ela sentia que ela estava chegando ali no fim da sua vida, ela precisava se preparar para um ritual. E nesse ritual, ela precisava de uma árvore a qual ela considerava sagrada e lá ela tinha um canto triste, sombrio, similar à dor a qual ela estava passando naquele momento. E o corpo dela entrava em autocombustão, pegava fogo e das cinzas renascia a Fênix, muito mais determinada, muito mais decidida, muito mais corajosa para viver o que lhe restava ali de anos pela frente. Você se considera uma mulher que renasceu das próprias dificuldades? Por quê? Sim, sem dúvida. Imagina, sem estudo, a gente ali na dificuldade. Às vezes, Andréia, para falar para você, a gente não tinha o shampoo para lavar o cabelo. E não era porque os meus pais era ruim, não, de jeito nenhum. Era porque não tinha condições. Às vezes a gente procurava um sabonete para tomar banho e não tinha. Aí era a minha tia Déi que me dava, né? Que dava, a gente ia lá, varria os terreiros dela, tal, tudo na alegria. E ela dava pra gente sabonete, shampoo era novidade a gente ter. Era novidade a gente ter um sapato, um tênis, era novidade. Era aquelas sandalinhas de plástico, era uma havaiana. Eu lembro que eu tenho um irmão, Val, minha bênção, quando ele ganhava um chinelo, ele não queria que o chinelo ficasse velho, nem sujo. Aí ele ia andando descalço, colocava o chinelo nas mãozinhas, bichinho. E aí a gente era assim, sabe? Nós era feliz, como eu já contei, a gente era muito, dava risada, brincava muito, brincava com os primos, era tudo maravilhoso, mas a gente viveu muita dificuldade. Aí você imagina, hoje, você mesmo sabe, a glória de Deus, não falta nada pra gente, nada mesmo, né? Pra gente não falta nada na nossa casa, no nosso lar, a gente viaja, a gente tem o suficiente que Deus sabe que é o que nós precisamos, nós temos. Agora você imagina, eu olho e vejo a minha família também assim, eu vejo todos bem, então isso para mim não tem preço, não tem preço. Eu vejo meus filhos bem, minhas netas bem, então isso para mim é uma realização de sonho, sabe? E quando eu vejo alguém precisando, você mesmo sabe, a gente tá ali para ajudar, né? Na hora que a gente faz os trabalhos sociais na igreja, quanto isso nos faz feliz de estar ajudando pessoas, né? E eu vejo isso que minha avó passou para minha mãe, também da família paterna do meu pai, eu vejo isso, eu vejo em mim e vejo passando para vocês, eu vejo quanto você tem um coração generoso. E aí eu já vejo as suas filhas também desse jeito. Então, eu acho isso gratificante demais, porque a gente vê a raiz crescendo. Pode Fênix, ele traz muito isso, pessoas que inspiram outras mulheres. E por isso que eu te trouxe aqui nesse primeiro episódio, porque as minhas tias se inspiraram muito em você. Você foi exemplo, é exemplo para mim, para minhas filhas, para suas irmãs. Então, seria muito injusto se não fosse você nesse primeiro episódio. Obrigada. E imagina. E mãe, o que você tem hoje, eu acho que você já respondeu, né? Mas talvez algo muito pessoal e algo muito profundo, que a Iraci naquela época não tinha e hoje tem. Primeiro, eu acredito que Jesus Cristo, a minha fé, porque você tem algo assim muito importante. Quando você tem Deus, você tem tudo. Você tem uma força. Você tem problema? Temos.
Temos luta? Temos, mas a gente consegue. Então, com o poder da fé, com o poder de Jesus Cristo, a gente consegue vencer todos os obstáculos. Então, para mim, o mais importante que eu tenho hoje é a minha fé, é Jesus Cristo. Para terminar o nosso primeiro episódio, qual conselho você daria para a mulher que hoje está sem renda, que está sem perspectiva de vida, talvez dependendo de alguém e acreditando que não consegue mudar a sua história de vida? Qual conselho você daria para essa mulher? Tire isso da sua cabeça, minha querida. Levante a cabeça. É como que diz, sacode a poeira e dê a volta por cima. Porque a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. E você mesmo pensar, por exemplo, o que eu posso fazer? O que eu sei fazer? O que eu sou boa em fazer? Muitas mulheres, às vezes, sabem costurar. Começa a fazer um conserto de roupa, começa a colocar um zíper numa roupa, sabe? Umas barras, porque todo mundo precisa hoje de uma costureira. É algo que todo mundo precisa. Então você já começa a ter uma renda. Daí a pouco você pode começar também, tem desejo, sabe fazer? Pesquisa no YouTube, pesquisa, que hoje em dia tem tudo. Começa a fazer bolos, começa a fazer sorvete, começa a fazer salgados, coxinha. Começa a vender, que você vai ter também uma renda. Aí você pode também estudar, fazer algum curso, não é? E você vai conseguindo, porque hoje em dia tem muitos cursos, tanto online quanto também presencial. E você pode, mas não deixe que o desânimo, que as fraquezas, que as doenças, sabe? Tome conta de você. Não aceite, não aceite. É como que eu sou cansada de falar. Sacode a poeira e dê a volta por cima. Porque Deus é contigo. Mãe, muito obrigada por esse episódio. Muito obrigada pela sua experiência de vida que tá passando pra gente. Agora, pra gente finalizar, uma mensagem ou uma frase para essa mulher que está nos assistindo. Deus é contigo. Muito obrigada. Se você gostou desse nosso podcast, curta, compartilhe e me segue para mais conteúdo. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, minha filha. Imagina, que agradeço.